Graças a Deus. Que bom retornar à casa do Senhor, que bom rever os irmãos e as irmãs, rever aqui o Isaltino, que benção, né? Junto com a Ruth, coisas boas, visitantes, que depois no final vamos estar apresentando. Rever o Sidney, amado, querido, de pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo, né, Sidney? Não vou falar muito tempo não, senão revela os nossos segredos da idade. Mas que alegria, que honra que nós temos da parte do Senhor, dele ter nos sustentado ao longo desses dias, em especial nesse primeiro dia da semana, ele ter nos proporcionado o prazer de retornar à sua casa. Creio que alguns dos irmãos, pela segunda vez desse dia, que honra, que privilégio, que prazer que o Senhor estende a cada um de nós, porque hoje é o domingo, o dia do Senhor, dia que o Senhor preparou, reservou para as boas notícias, para as boas notícias. Quando eu penso na sexta-feira, eu penso como um dia de incertezas, de insegurança, de medo e tremor. Mas quando eu penso no domingo e acordo ao domingo, eu penso de um dia de convicção, de luz, de paz, de certeza, de esperança renovada e, principalmente, de uma convicção que Cristo vive, que Cristo reina e tem uma certeza que Ele vai voltar. Então, hoje é um dia único para a nossa vida. Espero que ao longo da sua existência, e o tempo que Deus lhe permitir viver, se Deus te permitir viver um dia de domingo, pense bem como será o seu dia, qual será a sua agenda desse dia, porque é um dia que precisa ter uma agenda diferenciada, porque foi um dia diferente para a humanidade, e foi um dia de graça para todos que creem. Graças a Deus por isso. Então, louvo o Senhor por esse dia, e louvo o Senhor porque você está aqui no lugar certo, diante do Deus certo, pelos motivos mais excelentes da sua vida, que é estar na casa de Deus, junto com o povo de Deus, celebrando um Deus vivo, um Deus que reina e vive para todo sempre, e que tem dado a nós, a cada momento da nossa existência, a sua graça e a sua misericórdia. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos, nós vamos estar lendo a palavra de Deus, mas antes vamos falar com esse Deus. Pedir ao Senhor que fale conosco, pedindo ao Senhor que até a simples leitura da Tua palavra já seja um sermão eficaz para o seu coração. Porque quando lemos a palavra de Deus, é Deus falando ao meu e ao seu coração. Então, aquilo que nós, no púlpito, não conseguimos te alcançar, eu creio que com a ação do Espírito Santo, a palavra de Deus já te alcançou, simplesmente por estar lendo ela. Então, eu convido a você a abrir a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios, carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12, quando nós separamos o versículo 8 deste capítulo, mas nós vamos ler todo esse contexto, do versículo 1 ao versículo 10. Fala das visões e revelações do Senhor. Fala também do espinho na carne, na vida, no ministério do grande apóstolo Paulo, o príncipe dos missionários, aquele que ousou em evangelizar e viver uma vida digna do Senhor. Quando Deus o achou e encontrou no caminho de Damasco, então Saulo teve seu nome mudado, trocado para Paulo, e nunca mais ele desviou do caminho. Nunca mais desejou ser Saulo, mas sempre amou e se dedicou a ser Paulo, homem de Deus, apóstolo de Deus, servo de Deus, escolhido de Deus, predestinado de Deus, comissionado por Deus, mas também alcançado plenamente pela graça de Deus, quando esse Deus tão gracioso permitiu que um espinho na carne, algo enigmático para nós hoje, o alcançasse ao longo da sua existência após conversão. E ele vive ao longo do seu ministério pela graça.
E é isso que nós vamos ver dentro desse contexto de 2 Coríntios, capítulo 12, até o versículo 10, que nos fala assim: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Lá no terceiro céu, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E tinha um motivo, a fim de não me exaltar. Acerca do qual, e foi o versículo que nós destacamos para essa noite, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Eu não creio que essa palavra de Paulo dizendo que por 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, eu não creio que vem no entendimento comum, que por 3 vezes ao longo de 14 anos e ao longo do seu ministério, que alguns estudiosos trazem para nós que Paulo deve ter se convertido ali por volta dos 41 anos de idade e morreu por volta dos 63 ou 62 anos de idade, decapitado em Roma. E dos 42 anos de vida até os 53, mais ou menos, ele se dedicou a evangelizar e fazer as suas viagens missionárias. E dos 53 anos, aproximadamente aos 63, 62, por volta da sua morte, ele viveu em prisões. Viveu em prisões, até ser decapitado em Roma. Eu não creio que ao longo desses tempos de espinho na carne, que nesse momento que ele escreve a igreja de Corinto, ele traz uma data precisa do tempo que isto foi lhe colocado, de 14 anos. Mas eu acredito que esse espinho durou mais, e deve ter durado até a data de sua decapitação em Roma, aos 63 anos de idade. Então vamos colocar aí uns 20 anos, que ele orava, que ele tirava tempo para clamar e pedindo ao Senhor que este espinho fosse arrancado dele, tirado dele. E aí nós vamos ver a resposta de Deus a este homem de Deus. E disse-me, Deus falando a Paulo em resposta à sua oração: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E disse-me, a minha graça te basta. Eu não sei se você gostaria dessa resposta de Deus. Nessa teologia positivista dos dias que estamos vivenciando, uma teologia que faz Deus um mero objeto da nossa oração e da nossa vontade, dos nossos desejos. De uma teologia que faz Deus um escravo da minha vontade, e muitas vezes até da minha vaidade, dos meus egos, dos meus desejos.
Eu não sei se hoje nós ficaríamos satisfeitos com essa resposta de Deus: a minha graça te basta. Talvez nós falaríamos assim para Deus: não, a tua graça eu quero que o Senhor tire esse espinho. Eu quero o meu problema resolvido, pronto e acabou. Eu determino que assim seja. É por isso que eu oro, é por isso que eu leio a Bíblia, é por isso que eu vou aos domingos na igreja, é por isso que eu dizimo. Eu não estou aqui querendo saber de graça. Eu quero saber de solução para o meu problema. Não sei se nós estaríamos prontos hoje para ouvir essa resposta de Deus, depois de um longo tempo de oração e clamores, buscando em Deus a resposta para o meu drama. Mas foi o que Deus respondeu para Paulo: a minha graça te basta. E o versículo 10, Paulo conclui dizendo: por isso sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias por amor de Cristo, porque ele entende, e ele diz isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Todas o quê? Que coisas são essas? Todas. Quando você dá um glória a Deus por uma resposta de Deus ao seu pedido, ao seu desejo, à sua vontade, e não é pecado orar e pedir, o próprio Senhor Jesus nos incentiva a orar, e você dá um glória a Deus, deveria ser a mesma ação e reação e alegria e prazer quando você ouve de Deus: a minha graça te basta. Aí você dá aquele pulo da cama, sacode a poeira, abre o sorriso, faz aquela maquiagem não tão assim exagerada, sabe? Coloca a sua melhor roupa, ensaia o melhor efeito facial que você possa ter para dizer às pessoas que você está bem, e isto é verdade no coração, porque você percebe que a graça de Deus é suficiente para você caminhar mais um dia na sua presença. E ele termina dizendo: porque quando estou fraco, então eu sou forte. O nosso tema hoje, irmãos, é vivendo, famílias que vivem pela graça. Família vivendo pela graça. E eu quero dizer para você, família, para você, pai, mãe, filhos que estão aqui presentes, você que nos ouve em algum momento da sua vida e nos assiste, é que os espinhos da carne que Paulo está retratando aqui, está dizendo, foi algo que aconteceu à sua vida, ao seu ministério, à sua existência, não foi porque ele procurou, não foi porque ele desejou, não foi porque ele sonhava em ter um espinho na carne, ele tinha uma conduta ilibada diante de Deus, estava sempre próximo de Deus. Eu me atrevo a apresentar à igreja as credenciais de Paulo, que ele diz à igreja de Corinto, porque a igreja o perseguia, alguns apóstolos modernos da época de Paulo, se posso dizer assim, o acusavam de várias coisas e pregava contra o seu apostolado, a sua liderança. E ele se vê obrigado a fazer uma apresentação e apresentar as suas credenciais à igreja que o subjugava, e volta a dizer à igreja que naquele momento alguns irmãos, algumas dificuldades, os perseguia, proporcionava angústias, enfim, trazia algum tipo de problema e desconfiança ao seu ministério. Ele vai falar isso no decorrer do contexto do capítulo 12. Mas ele se sente obrigado a apresentar as suas credenciais, este homem que vive com o espinho na carne. No versículo 12, olha como ele se apresenta à igreja. Pois as credenciais do apostolado foram, ou seja, do meu apostolado foram, apresentadas no meio de vós, no meio da igreja de Corinto. Olha, igreja,
com toda a persistência, insistência, algo constante ao longo do seu ministério, enquanto Deus o permitiu andar entre as igrejas. Ele diz que suas credenciais como apóstolo são e foram feitos através de sinais. Ele completa que foi feito com alguns prodígios e poderes miraculosos, que quem só pode ter, só quem tem essas credenciais, quem é íntimo de Deus, próximo de Deus. Alguém que foi encontrado por Deus, transformado por Deus, comissionado por Deus, atraído por Deus, e teve uma mudança na sua conduta de vida de forma profunda, de uma forma contundente e de uma forma visível a todos aqueles que o cercavam e aonde Deus o enviava em seus trabalhos missionários. Este homem tão próximo de Deus é chamado por Deus e ele apresenta uma dúvida, e isso não é relevante para nós, se em corpo ou em espírito é levado ao terceiro céu, e não fique assustado com o terceiro céu. Há seitas e religiões que falam de vários e muitos outros céus. A Bíblia apresenta 3, então eu fico com a Bíblia. E se eu volto um pouquinho lá no primeiro versículo da Sagrada Escritura, Gênesis 1:1, eu ouvi uma coisa interessante ali, um particular na criação. Que quando Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então não se discute. E este homem de Deus, sem espírito ou de corpo presente, ele foi levado ao terceiro céu. E lá teve uma experiência de suma importância. Viu coisas tremendas, ouviu coisas inefáveis, mas que não lhe deu autoridade, não lhe dava autoridade de compartilhar. E Deus, conhecendo bem a nossa carnalidade, a nossa vaidade, Deus permitiu que Satanás entrasse com o espinho em sua carne, e isso o provocasse para que ele não se exaltasse sobremaneira diante das congregações, ou da congregação que ele presidia. Pastor reverendo Augusto Nicodemos, num certo momento falando sobre esse momento de Paulo que foi ao terceiro céu e teve essa visão maravilhosa lá, contemplou o céu e ouviu coisas tremendas. Reverendo Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa muito engraçada. Ele diz que, da mesma forma que ele sai do céu e quando chega na terra, a primeira pessoa que olha para a sua credencial de apóstolo diz assim: prazer, eu sou o demônio. Pá, pá! Toma logo a primeira bofetada para você baixar a sua bola, para que você perceba que você não é ninguém, da permissão de Deus. Ou seja, naquele momento tão significativo com Deus, ele desce para ter um encontro de uma caminhada diante da permissão de Deus para viver com esse espinho na carne, ao longo do seu ministério. E que vivia constantemente ouvindo de Deus: a minha graça te basta. E ele conforma com essa resposta, porque quando Deus fala para Paulo: a minha graça te basta, ele está falando para você nas suas orações. Ele está dizendo assim: eu estou contigo. Eu estou contigo. Isso que importa. Não é o seu desejo, a sua vontade. Quando eu permito que a minha graça seja constante, eu estou dizendo que a minha presença será constante ao seu lado em todo o tempo da sua existência. Esse espinho não representa para mim uma separação, pelo contrário, uma união perfeita contigo. Porque era esse espinho na carne que fazia com que Paulo caísse constantemente prostrado ao chão, não como um derrotado, não como um humilhado, mas como um homem que se prostrava diante de um Deus verdadeiro e vivo,
todos os dias. E que esse espinho o fazia lembrar do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. E o fazia lembrar como pequeno ele era diante de Deus. E o fazia lembrar que sem Deus ele não era nada. E o fazia lembrar que ele era totalmente dependente de Deus. Então a minha graça te basta, Paulo, porque eu estou contigo, do jeito que você está. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, que espinho é esse? Lamento te informar, não sei. Não sei. Nem a Escritura, a própria palavra de Deus, revela o espinho na carne. Mas era o seu espinho. Era o seu problema. Eu posso abraçar ou não alguns pensamentos de alguns irmãos que ao longo da história investigaram, tentaram descobrir e até escreveram sobre o espinho na carne. Eu acho que isso até é uma ousadia acima daquilo que é revelado para nós à luz das Escrituras, porque a Escritura não fala que espinho é esse. Nem as palavras do grego diz que espinho é esse, que leva a pensar. O que podemos informar a igreja são conhecimentos dedutivos da história, da vida, de algum apanhado dos escritos de Paulo e tentar assim imaginar que era a ponto de alguém pegar o livro de Gálatas e dizer assim, o espinho na carne de Paulo era uma doença da sua visão, porque 2 vezes ele vai falar da sua dificuldade, da sua saúde, que foi ali pregada, e depois lá no capítulo 6 ele vai falar da dificuldade de enxergar, escrevia já em letras grandes, alguns pensam assim. Pode ser? Pode, mas a Bíblia não diz que é, e nem ele fala que espinho é esse. Outros pensam, estudam que era algo que ele praticou antes da conversão e que hoje gerava no seu coração uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, um receio, uma crise de culpa. Mas a Bíblia não fala isso, não revela isso. Outros chegam a dizer que eram as perseguições, algumas coisas que as pessoas vinham contra ele. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia é clara como diz que era algo que vinha da parte de Satanás, permitida por Deus, limitada por Deus, que fosse como ele está constantemente sendo esbofeteado por demônios e Satanás ao longo da sua existência. Era o seu espinho. E eu volto a lembrar, como no início falei, Paulo não procurou esse espinho, não desejava ter esse espinho, não fez nada por merecer esse espinho, mas ele recebeu o espinho e caminhava com esse espinho. Ele tenta até se libertar desse espinho, buscando na oração a resposta para esse drama. E ele recebe de Deus uma resposta: minha graça te basta. Somente isso. Eu estou contigo, Paulo. Um homem que era íntimo de Deus e carregava ao longo da sua vida, da sua experiência aqui na terra, um espinho, mensageiro de Satanás. O que nós queremos aplicar para nós hoje, irmãos? Eu quero trazer ao coração das famílias aqui presentes, que quem sabe você já vem lutando aí há 14 anos, 20 anos, 30 anos, prostrado diante de Deus, em busca de respostas que você tanto deseja, tanto quer. Diante de alguns problemas, algumas dificuldades que você tem vivenciado, e que tem sido literalmente como se um espinho na carne, toda hora que você toca, ele lembra, toda hora ele se faz presente, você tenta arrancá-lo e não consegue, pelo contrário, parece que ele permanece cada vez mais vivo e frequente na sua vida. Quem sabe ao longo da sua vida você vem buscando em Deus respostas durante o seu drama, e talvez você ainda não percebeu a resposta de Deus, à semelhança de Paulo: a minha graça te basta. Porque independente do seu problema, da sua luta, da sua busca, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu sou o seu bom pastor. Eu sou o teu refúgio.
Eu sou a tua fortaleza. Eu sou o teu socorro bem presente nas tribulações. Eu sou o Deus presente no seu deserto. Eu sou o Deus presente diante de um mar que parece ser intransponível. Eu estou contigo. Eu sou o seu Deus durante e após o Jordão da sua vida. Eu sou o seu Deus que faço as muralhas caírem. Eu sou o seu Deus que antes da lei eu já tinha decretado que faria do meu povo uma grande nação. E as minhas promessas não foram sucumbidas. Eu sou o grande eu sou da sua existência. Talvez você tenha, irmãos, na sua casa, na sua vida, na sua família, uma lembrança ruim, que te espeta, te faz sangrar na alma todos os dias. Talvez você tenha uma companheira, um companheiro difícil. E nos dias de hoje, muitas pessoas te aconselham, contrária à palavra de Deus, e que você até considera um espinho, e que quando você sonhou para o casamento, você não fez nada para que o seu casamento se transformasse em algo complexo. Quem sabe você, antes de casar, orou bastante, você escolheu, você obedeceu aos seus pais, você teve um perfil de escolha diante daquilo que as Escrituras apresentam. Você não fez nada por merecer um esposo ou uma esposa ruim, mas ao longo da existência, alguma coisa saiu do controle. E você tem orado, pedindo a Deus respostas. Quem sabe você vive já um tempo orando por um filho, por uma filha, que você orou tanto para ter, desejou tanto, pensou bem no nome, fez aquele enxoval de acordo com o teu sonho, a tua vontade, os seus desejos. E este filho cresceu e hoje ele é um problema, é uma dificuldade, é uma preocupação que você tem. Você não fez nada por merecer isso. Você foi um bom pai, uma boa mãe. Você ensinou, você aconselhou, foi amigo, companheiro, companheira, amiga. Você se preocupou, perdeu noites e noites de sono, chorou muitas vezes. E hoje, quando você olha para o seu filho ou pensa no seu filho, você fala assim: meu pai, abençoa o meu filho, salva o meu filho. E Deus fala para você: a minha graça te basta. Talvez você tenha um parente problemático, estou falando de família, nem sequer toquei na pessoa do vizinho, sequer toquei na pessoa que trabalha com você, não falei nada disso, estou falando da família, que vive na presença de Deus. Talvez você tenha um parente problemático, que é aquele parente confusão, que talvez você, quando vai fazer as suas festas em família, você tenta esconder o máximo para que ele não descubra que vai ter alguma coisa na sua casa. É uma pessoa problemática, é um espinho na comunhão familiar. É aquele que você bloqueia todo dia no grupo de WhatsApp da família, exclui todos os dias, mas ele volta, sempre está lá. Sempre está ali. E todo dia está te fistigando com alguma coisa, instigando você com alguma coisa, lançando e te esbofeteando todos os dias, sem dó e sem piedade. Você já falou: Senhor, tenha misericórdia. E talvez alguma situação que você vive externa à família, mas que envolve toda a família, que você, por alguma circunstância não desejada, não procurada, você esteja vivendo, quem sabe, uma dívida. Você tentou investir, não deu certo, você procurou um emprego, não deu certo. Você vem tentando melhorar de vida e não consegue, as dívidas vêm aumentando. E você tem orado constantemente: Senhor, o que eu faço? Eu preciso. E você é dizimista, você é ofertante, você é honesto com as suas coisas, você é temente a Deus.
Mas você vê lá o ímpio prosperando com toda a sua malandragem, ou quem sabe até dentro da lealdade, mas você, como servo de Deus, não tem atingido os objetivos da sua existência. Você se planejou muito para isso, você estudou, você gastou tempo para isso, você fez os seus concursos, você fez as suas especializações, mas o sucesso financeiro não chegou. E às vezes você olha para dentro da sua casa e olha para a casa de um ímpio, olha para os filhos do ímpio, olha para os seus filhos, e você fala: por que eles têm, Senhor, e os meus não têm? Se eu sou servo da sua casa, se eu sirvo ao Deus, o grande eu sou, que criou os céus e a terra. E digo mais, doenças. Você teve um padrão de vida excelente, não perdia a noite, não tinha vícios nenhum e não tem vícios nenhum. Procurava ter uma academia, um esporte, um lazer para tirar o estresse. Procurava sempre reunir a família em alegria e tal. Você tinha uma dieta perfeita. Cuidava bem do seu físico, da sua saúde física e mental e emocional. Mas, de repente, você encara uma realidade, um diagnóstico de uma doença que traz medo, traz incertezas, ou contigo ou com alguém que você ama. Você não fez nada para merecer essa enfermidade, mas você vive essa enfermidade. E você chama o corpo de Cristo para orar, a igreja do Deus vivo para orar. Você ora, você chora, você jejua, você faz os seus votos diante da congregação, e a cura não vem. E o que vem da parte de Deus, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque eu estou contigo. Quem sabe vícios. Você educou a família, você tem um marido, uma esposa que era saudável, não tinha vício nenhum, e de repente, por alguma influência negativa da sociedade, por algum conceito da sociedade abraçado pelos nossos filhos, ou quem sabe pelo esposo, pela esposa, daqui a pouco você tem um marido, uma esposa alcoólatra, filhos viciados, e você tenta ver aonde que você errou, como que foi isso, por que isto aconteceu, e os porquês vêm assim, sendo lançado constantemente diante de Deus, à luz do que a palavra de Deus nos orienta lá com Jó, mais de 30 vezes perguntando ao Senhor por quê, e Jó recebia do Senhor o silêncio. Não sei se lá no céu Deus falou com Jó os motivos, mas aqui na terra não foi revelado a ele. A Bíblia não registra. Literalmente, Jó, naqueles momentos, viveu pela graça, porque não tinha resposta de Deus. Então, o que não falar de Cedraque, Mesaque e Abdenego, jovens, que não fizeram nada para serem tomados como escravos na grande Babilônia, porque o reino do sul, lá de Jerusalém, de Judá, se perverteram ao Senhor, e eles, como príncipes, foram tomados para serem escravos numa nação estranha. E em um certo momento, sendo fiel a Deus numa nação estranha, zeloso para o seu Deus e as coisas do seu Deus, a história do seu Deus e o amor ao seu Deus, o grande eu sou, eles têm como premiação a fogueira, porque eles recusaram a se dobrar diante do rei, a adorar o rei, a ter por um minuto só, ou um segundo só, um gesto só, no seu coração, um cisco de idolatria. Olha o que eu coloquei, um cisco. Posso usar uma linguagem bíblica, né? Uma semente de mostarda. De idolatria, eles recusaram, e a resposta deles é vibrante, que antes de saber que eles seriam poupados, que Deus estaria com eles na fornalha, ele já tinha conhecimento que a graça de Deus seria suficiente, porque ele saberia que Deus continuaria com ele em todo o tempo. Então eles respondem ao rei: rei, por favor, fique sabendo, nada contra ti, nada contra o seu reino, mas tem uma coisa que eu não posso fazer e não vou fazer, é curvar e te adorar.
E eu quero te dizer mais, meu rei. Se Deus quiser, olha o entendimento da graça. Se Deus quiser, Ele me livra da fornalha. Se Deus não quiser, seja feita a vontade dEle, eu não me curvo diante de ti. E Deus falou assim, a minha graça te basta, porque eu vou estar com vocês. E Deus desceu, e caminhou, e passeou na fornalha com aqueles 3 jovens, revelando de forma visual aos seus algozes, que foram mortos pelo calor daquela fornalha, estavam por lá de fora, percebendo o grande eu sou, com aqueles 3 jovens na fornalha. A graça, Deus não livrou eles da fornalha, mas caminhava com eles na fornalha. O que não dizer de Estevão? E talvez você deve abrir um sorriso e falar assim, mas agora ele se deu mal. Não. Ele também sabia que por um testemunho vivo, de um sermão perfeito e santo e puro, regado pela sabedoria do Espírito Santo e pela unção do Espírito Santo em si mesmo, um sermão que fez com que as pessoas se revoltassem ou rejeitassem a Ele e a Cristo, e provocasse uma ira sem precedente no coração de algumas pessoas, e Saulo se fazia presente ali, segurando as vestes daqueles que iriam agredi-lo e apedrejá-lo. Este diácono, o homem único do Senhor, ele registra o seu sermão diante daquela sociedade, crendo na graça, e a graça é revelada diante dos teus olhos, e ele vê o céu aberto e o Filho do Homem, de braços abertos, o aguardando. É como se dissesse assim, viu meu diácono querido, viu Estevão? Eu transformo pedradas e espinhos em flores. Eu transformo choros em sorriso. A minha graça se revela no bem maior para a sua vida. E para que você não fraqueje neste momento, pode olhar com os teus olhos e você vai me enxergar. E não se preocupe com as pedradas, porque as pedradas serão transformadas em alegria para todo sempre que é junto comigo. Aí eu posso dizer que pedradas graciosas, né? E exemplos que eu tenho dado são de pessoas, irmãos, semelhantes a você, a nós que estamos aqui presentes, famílias aqui presentes, que se dedicam a vida ao Senhor, ao Evangelho, que são chamados de crentes, que tem um Deus, que tem uma igreja, que tem um irmão, que tem uma comunidade, mas que vive ao longo da sua existência, não sei quanto tempo, com alguns espinhos, com espinhos que provocam dores, nos faz gemer, nos faz chorar. Eu caminho para encerrar fazendo uma aplicação, irmãos, que achei na Sagrada Escritura 12 momentos dos espinhos. Um, que é apresentado de forma espiritual na narrativa de Paulo, que acabamos de ler, que foi-lhe dado um espinho, depois que ele tem um momento singular, único com Deus, que vai ao terceiro céu, o ápice da sua fé, o ápice da aceitação de Deus para com o seu ministério, uma premiação ainda em vida, se posso dizer assim, depois o Geraldo conserta isso teologicamente. Ali registra esses espinhos, que eram um sinônimo de receber bufetadas de demônios, todos os dias. Mas a Bíblia fala de um espinho real, que vai acontecer na pessoa de Cristo. Os irmãos lembram que, entre tantas agressões que o Senhor Jesus, sofrimento que o Senhor Jesus recebeu no dia da sua crucificação, foi confeccionada uma coroa de espinho. E sabe qual era o desejo do Império Romano para com aquela coroa de espinho, cravada onde fez Jesus sangrar na cruz também? Era humilhá-lo diante de todos. Tantos atos de humilhações foram feitos com Cristo.
A crucifixão ou a crucificação, primeiro, era oferecida aos piores homens das sociedades, inimigos de Roma. Eram condenados sem misericórdia, com crueldade. A crucificação de Cristo foi uma cerimônia de terror. Algo terrível. Algo terrível. E que os romanos não faziam questão de esconder. Era feito em locais públicos. E trazendo para o nosso tempo, acredito que se Cristo fosse crucificado, literalmente nos dias de hoje, os romanos o colocariam, quem sabe, no terminal do Transcol, mais movimentado da nossa sociedade hoje. Quem sabe na porta de um shopping, onde todos pudessem passar, porque tinha que ser visto. Segundo, as pessoas eram crucificadas nuas, para humilhar, para provocar vergonha. Terceiro, não tinha direito a sepultamento. O seu corpo ficava ali até a natureza realizar a decomposição. Era um testemunho para todos que pudessem tomar conhecimento do que acontecia com os inimigos de Roma. Só que Jesus foi diferente, se cumpriu a profecia, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas recebeu uma coroa de espinho, como sinal de humilhação, de vergonha. Sabe por quê? Porque cada espinho na coroa de Cristo representa o meu e o seu pecado, a minha e a sua dor. Então, quando você orar, falando com Cristo do seu espinho que você tem hoje na sua vida, lembra que você está orando e colocando as suas orações diante de um Deus que conhece e sabe de fato, por experiência própria, o que é um espinho na carne, literalmente, sem merecer o espinho, mas recebeu por mim e por você. Ninguém melhor do que Jesus Cristo para entender a sua dor, para saber ouvir a sua oração, o choro do seu coração, o lamento do seu coração, porque ele viveu literalmente essa experiência em si mesmo, por mim e por você, sem merecer. Não posso esquecer da sua oração no Getsemane: passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, contudo que eu beba, seja feita a tua vontade. Jesus, na sua oração do Getsemane, dá um cheque em branco, assinado com o seu sangue, ao Pai: faz o que o Senhor quiser comigo. Porque Deus com certeza está falando no seu coração: a minha graça te basta e eu estou contigo. E quando você ora, querido, pedindo ao Senhor que te sustente, que dê força na sua luta, no seu drama, no seu espinho que você carrega, é como se você fizesse uma oração e também devolvesse a Deus um cheque em branco e assinado: Senhor, seja feita a tua vontade. Faz com esse pedido que o Senhor quiser. E Deus responde: eu estou contigo. Porque eu te conheço. Porque eu te chamo pelo nome. E mesmo que você hoje esteja prostrado com as suas dores, com as suas lágrimas, o amanhã eu o levantarei, te exaltarei, será glorificado a minha semelhança. Para todo sempre, toda lágrima dos seus olhos já não mais existirão, porque tu tens sido uma família fiel, zelosa, que vive pela graça e com graça diante de Deus e dos homens. Nesses dias que estamos vivendo, que Deus está nos permitindo viver, lembra disso no seu coração. Viva pela graça, porque é viver com Deus, o grande eu sou, ao seu lado, para todo sempre. Jamais Ele estará te abandonando, esquecendo de você, independente do espinho, se posso dizer assim, que você esteja vivenciando nesses dias e que Deus ainda não trouxe sobre a sua vida, sobre a sua casa, a solução que você tanto deseja. Continue nessa busca, porque a graça do nosso Deus, com certeza, é suficiente para todos nós, em todo o tempo da nossa existência. Amém?
não posso despedir sem antes dizer: feche os seus olhos. Identifique agora o seu espinho, a sua luta, o tempo que você vem orando. Se caso você tem, quem sabe, tendo as suas orações e não aceitando a resposta de Deus, quem sabe hoje você possa entender isso, que Deus é contigo, irmãos. Deus não te abandonou e nem te abandonará. Ele é autossuficiente em si mesmo e com você e para você, aonde você estiver. Não desvie nem para a esquerda nem para a direita, porque ainda você vai experimentar algo de Deus na sua vida. Não abandone esta caminhada. Continue, porque você vai alcançar sempre a graça devida da parte de Deus para a sua vida e para a sua família. Deus é contigo. Senhor, olha para nós neste momento, Deus, e eu sei que o Senhor tem olhado. Não está sendo em vão as nossas orações, não é em vão a nossa presença diante do Senhor na Tua casa todos os dias. Não é em vão, Deus, quando olhamos para a Tua palavra e lemos a Tua palavra, o Senhor fala conosco. Não é em vão, Deus, quando nós continuamos na Tua presença, sendo nós fiéis, zelosos. Oh Deus, para com a Tua vontade em nós. É o Teu povo, Deus. Sei que muitas vezes nós erramos, sim, pecamos. E para os nossos pecados pedimos perdão e para os nossos pecados nós nos arrependemos. E sei que o Senhor tem nos perdoado. Mas Deus, a coisa que tem em nós que não é pecado. Assim como Paulo tinha, não era pecado. Porque o pecado nos afasta de Ti. O pecado tem um salário que é a morte. E o pecado, Deus, muitas vezes não é suficiente para nos lançar no chão, prostrado diante do Senhor. Porque muitas vezes somos convencidos por práticas pecaminosas, sequer percebemos que estamos pecando. Mas nós estamos falando, Deus, dos espinhos, que vem, Deus, tomado conta da nossa família, da nossa casa, da nossa vida, quem sabe até mesmo da igreja. Mas eu te agradeço porque esses espinhos têm nos feito, Deus, prostrar diante do Senhor. Tem nos feito nos aproximar do Senhor, não com dúvida, mas com certeza e convicção da Tua presença em nós todos os dias. E recebemos pela Tua graça, Deus, a Tua resposta para nós todos os dias. Por isso que nós somos gratos ao Senhor, porque nos curvamos diante do Senhor, muitas vezes com lágrimas, com dores, com gemidos. Oh Jesus, mas eu sei que o Senhor nos assiste neste momento, o Senhor está conosco neste momento. O Senhor não se afasta de nós. Tudo que eu peço nesta noite, Deus, é que o Senhor olhe para os nossos corações, cada família aqui presente e representada. Oh Deus, se há espinhos que têm feito, oh Deus, e provocado humilhações, tem trazido tristeza, Senhor Deus, quem sabe até desânimo. Oh Senhor, que agora, com a ação plena do Teu Espírito, o Senhor possa revigorar e alegrar esses corações e trazer de volta uma fé inabalável em Cristo Jesus, a saber que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação, e todas as coisas couberam para o bem daqueles que amam a Deus, e em Cristo somos nós mais que vencedores. Isso nos basta, Deus, quando o Teu Espírito clarear em nós a fé necessária, Deus, para vivermos esses momentos de dificuldade. Então, Deus, se o Senhor achar graça diante de nós hoje, se há alguém aqui precisando de cura, Deus, tenha cura. E tenha cura no Teu arraial, que haja cura nas nossas famílias. Oh Deus, nós oramos. Se há alguém aqui que ora e clama por restauração na família, Deus, que haja restauração nas famílias, meu Pai, que haja conversão nas famílias, Deus, oramos por isso. Se há, Deus, conflitos, quem sabe, Deus, dívidas, quem sabe, Deus, se tomamos alguma decisão errada, isso tem sido um problema para nós,
tenha misericórdia de nós e nos ajude hoje a perceber a Tua graça em nossas vidas. É a Tua igreja, é o Teu povo, Deus. Que a Tua palavra nos orienta, se nós entrarmos aqui com o coração arrependido, compungido, Senhor Deus, voltado ao Senhor, o Senhor estará nos ouvindo, estará nos alcançando, estará sarando, estará provendo todas as coisas necessárias para a nossa caminhada. Eu sei que o Senhor pode fazer isso agora ou a qualquer momento da nossa existência, mas eu sei que é de acordo com a Tua vontade, e isso nos basta. Porque se o Senhor respondeu hoje mais uma vez para nós, como respondeu para Paulo, a minha graça te basta, nós iremos continuar te glorificando e te adorando em todo o tempo da nossa existência, porque sabemos que o Senhor está conosco. E isso também nos basta. Isso nos fortalece, isso nos faz caminhar. Mas é o Teu povo. Abençoa, Deus. Traz alento, traz alegria, traz paz, a paz. E acima de tudo, Deus, traga salvação. É em nome de Jesus que oramos hoje e sempre. Amém. Amém.